Boa noite, como o senhor se chama? Perante essa realidade, dou o nome de Crypturus. E de onde o senhor vem, Sr. Crypturus? Eu sou um misto. Eu vim do mesmo planeta que você reside. O planeta Terra, o senhor então é do próprio planeta Terra mesmo? A minha mãe, para ficar mais simples, sim. O meu pai, não. E o que seria esse conceito de misto? O senhor então é um híbrido entre terrícolas e extraterrestres? Exatamente. Desde que os anjos tomaram as mulheres como suas. Sim. À vontade. Compreendo. O senhor no momento se encontra desencarnado? Sim. Perante o conceito humano, sim. E o senhor trabalha então no orbe da Terra e provavelmente também em outros orbes, ou trabalha apenas em outros orbes? Eu vibro numa dimensão paralela ao que vocês chamam de quarta dimensão. Quarta dimensão do nosso planeta. Paralela. Paralela, sim. E qual a natureza do trabalho do senhor na quarta dimensão? Nenhum. O meu trabalho na terceira dimensão seria no tempo. No tempo. No clima. No clima, sim. O senhor trabalharia então junto a seres que nós chamamos de seres elementais? Sim. Eu trabalho numa equipe espiritual de um grande mago chamado pelos ubandistas de Cacique Cobra Coral. Cacique Cobra Coral. E junto com o senhor também trabalham outros seres híbridos ou então outros seres que não são desse orbe assim integralmente? Seres humanos, seres elementais de várias classificações e graus, como também alguns seres que vocês podem chamar de extraterrestres. É uma grande família cósmica. E, Sr. Crypturus, a nossa humanidade ela se encontra ainda muito apegada ao egoísmo e à guerra fratricida. Por que aí o interesse desses irmãos de outros planetas de virem interagir conosco? Perante a evolução terrícola, os espíritos considerados, e assim são, mais evoluídos nas coisas do amor, perante a arte, a ciência, a autorreligiosidade de se amar, os mesmos entendem que tudo é uma passagem e uma questão de tempo. Perante o dualismo aqui, não se faz diferente a seres que muitos terrícolas têm como superiores a estes mesmos espíritos apenas pela distância. Tecnologia não é sinônimo de evolução de índole. Tecnologia não é sinônimo de evolução de conduta. Tecnologia não é assertiva de evolução de caráter, como tecnologia nenhuma do macrocosmo chega aos pés de um amor ignorante, puro e sagrado. Pelo ser divino que se faz, humilde, indulgente, incúmplice com todas as raças que há. No mínimo no respeito, no momento que as mesmas vivem. À vontade. Compreendo, Sr. Crypturus. E o senhor mencionou a Umbanda. O senhor trabalha ligado a alguma outra proposta religiosa na Terra, além da Umbanda? Se sim, de que forma o senhor opera junto a essas religiões, inclusive a Umbanda que eu sigo é a Umbanda cósmica. Não é a Umbanda propriamente ainda como centelhas muito bem determinadas perante o psiquismo de muitos médiuns. A Umbanda cósmica é a união de várias bandas, não só bandas de seres terrícolas, mas de seres do espaço. A Umbanda está passando por aqui. A Umbanda estagiou em primeira monta na Lemúria.
não com o nome Umbanda. E assim se segue até então, em fragmentos ainda que estão sendo ungidos e juntados e rejuntados pela lei do amor. E vão ser solidificados primordialmente pela magia maior que existe, o amor próprio e a paz do espírito. Isto pela unidade, e isto em emanar ante a coletividade. O evoluir eterno é para os lados, não é para cima. E há quanto tempo o senhor trabalha junto às linhas da Umbanda cósmica? Perante o tempo aqui deste planeta, menino, nós podemos calcular em tempo e espaço 850 anos, arredondando. E se fosse possível fazer uma comparação, quais as Desde diferenças? que você entenda, 850 anos trabalhando no plano astral. No plano astral. E quando eu falo da Umbanda, eu estou falando da Umbanda cósmica, não da Umbanda denominada com data, dia e horário marcado para ressurgir neste planeta. Você entende isto, rapaz? Compreendo perfeitamente. Eu não estou falando do caboclo das 7 encruzilhadas. Compreendo. Um venusiano que trouxe aqui a materialização de uma fagulha de luz da Umbanda, ou das bandas do espaço. Você entende isso, menino? Compreendo. E essa mensagem do Senhor Caboclo Sete Encruzilhadas, ela chega em um momento pré-definido no calendário sideral em relação ao nosso planeta? O macrocosmo é exatamente matemático. Mas a matemática do cosmo, ela não é movimentada pelo raciocínio vil do dualismo humano. Ela é alimentada e sustentada pelo sentir do propulsar do todo que há, em todas as direções. O evoluir é um círculo, não é uma reta. À vontade, rapaz. E hoje, dentro dessa questão da evolução e da evolução em ciclos, qual é a pauta, qual é o tema do Senhor em relação à nossa humanidade? O meu trabalho específico é ajudar sem corromper, auxiliar sem favorecer, expor sem intuir, como vocês falam, ou engrupir você do que eu possa perceber como melhor, ou o que eu possa achar como algo pior. Perante as destruições que vocês andam fazendo com este planeta, com este organismo vivo, Deus é a partícula virtual. Deus é uma galáxia inteira. Deus é o planeta Terra. Deus, sois todos que me ouvem. À vontade, rapaz. Sim, Sr. Crypturus, nós podemos falar um pouco sobre então, as vicissitudes desta humanidade e as soluções para que ela possa, ou as possíveis soluções para que ela possa resolver essas vicissitudes? Adorar o Deus vivo é adorar a si mesmo, sem restrições. Adorar o Deus vivo é adorar a existência que pertence à sua sã consciência da vida que tu vive. O amar próprio, sem impor nenhuma condição, é o antídoto e será o remédio para essa raça humana. Enquanto vocês viverem impondo o modo de amar o alheio, ou enquanto vocês impor que tem que amar a todos que vivem ao seu meio,
de uma forma fragmentada, quantificada e qualificada pelos prioris dos favorzinhos ou da conveniência, continuar acontecendo o que está aí. Uma sociedade doente. E a doença da sociedade é a carência, porque busca fora o que não concebe por dentro. À vontade, rapaz. Senhor Crypturus, há a percepção de que a nossa humanidade hoje vive sempre em busca da felicidade, da realização. O senhor considera que essa busca tem se dado de maneira efetiva em comparação à forma como nós levamos as nossas encarnações? A paz de espírito não é algo voltado apenas à pátria espiritual. A paz do espírito pode ser meçada, comprovada pelo suspiro de alívio. De um pai de família que chega com seu corpo suado, com os músculos estigados, cansado, ante um trabalho pesado do dia, mas encontra em seu lar a sua poltrona, o seu sofá, os seus filhos, a sua esposa. Ou não encontra ninguém porque é um rapaz solteiro, mas encontra no seu lar, na sua intimidade, além da sua casa, mas perante o seu templo, vulgo de carne, com os olhos fechados, uma imensidão de possibilidades, interminável. Por vocês não conseguirem encontrar essa imensidão de possibilidades dentro de vocês mesmos, ainda vocês procuram as ilusões por fora. E quando encontram as suas casas lotadas de filhos, ou a sua esposa, ou quando não, as suas amantes, homens ou mulheres, vocês ficam vivendo através de um fascínio, de requerer além de fora, porque se sentem vazios por dentro. Se nós também falarmos em termos espirituais, não muda muito não. Ainda classificam o espírito pela cor, pelos trejeitos, pelo intelecto, não importando que esse espírito possa ser um espírito de um amor límpido e de um amar verdadeiro. Quando não, classificam seres de estrelas distantes superiores apenas porque têm, talvez, uma tecnologia mais avançada. Nenhuma tecnologia do macrocosmo consegue arranhar um sentimento puro que seja de amor. Ou que venha do mesmo. Não existe tecnologia que pode fazer isso. A não ser a existência. E a não ser a consciência eterna do Espírito errante, ante as mônadas ou os fractais vagantes nos multiversos ou nos universos que estão aí. Como aqui, na Via Láctea. À vontade, rapaz. Sim, e como que nós, Sr. Crypturus, enquanto humanidade encarnada, poderíamos desenvolver o amor, e principalmente o amor em plenitude? A busca e o mapeamento certeiro para o tesouro da tua paz está no seu consentir na mesma. Vocês ainda não conseguem se consentir em paz consigo mesmos. A busca é para dentro, não é para fora. Todas as coisas, da religião à arte, da ciência, as coisas em si, materiais que possam existir neste planeta, Terra, podem ser e são referências do que você pode fazer, além da tua realidade íntima, mas não são referências do que você é em essência nutrida. Quando esse conceito se converte, a loucura
dá lugar à sanidade. O fascínio dá lugar à fé raciocinada. E a adoração e a idolatria dá lugar à crença. À vontade. Sim, senhor. E fazer então uma pergunta relativo ainda a essas questões que promovem então esse sofrimento. O que entre esses sentimentos e esses hábitos, esses condicionamentos, o que o senhor considera como sendo aquilo que mais nos prende ainda aos círculos do sofrimento? Poderia refazer a sua pergunta, por favor? Sim, sim. O que o senhor considera, dentro dos condicionalismos da humanidade encarnada, como sendo aquilo que mais nos prende ainda aos círculos do sofrimento? Obrigado pela sua gentileza, rapaz. É uma pergunta que a resposta seria muito ampla. Vocês aqui na Terra não falam cada caso é caso? Exato. Cada humano é humano, mas a humanidade é uma só, pelo menos nessa ordem. Ok? Sim, sim. Existe o medo e a culpa. O medo é o criador mor de todas as maledicências humanas. Mas o que o ser humano mais teme? A não ser encontrar em sua frente uma essência psíquica, um outro ser humano que conhece-se a si mesmo e domina a si mesmo por si próprio, sem depender de nada. Isso causa inveja, vaidade, disputa e muitas outras coisas mais. Como a culpa também, de não conseguir se superar ou de não conseguir superar alguém. Essa cobrança ardente dentro de vocês. Para ficar mais simples, o problema não é conhecer. O problema é querer conhecer apenas para entender que sabe. Porque se você só entende o que sabe, você não é possuidor do que diz nutrir, porque longe você passa da sabedoria, de compreender o que sabe, possuindo-se além do que diz se manter. Não é um jogo de palavras vil. Para quem quiser escutar com atenção e sentir-se por si mesmo, está na hora. Ainda é tempo. O que adianta você saber muitas coisas que estão escritas nos livros se você copia? Se nada você aprimora com a tua essência sã e sóbria, de quem você é, não detentor apenas do conhecimento, da inteligência intelectual, mas possuidor e senhor da tua vida, além da intelectualidade que calcula, mas perante a qualidade divina e sagrada do senso de sentir para dar sentido ao que há, além de que os cálculos podem fazer, além do que as leituras podem descrever, mas a quem? A teus méritos e beméritos do que você nutre, porque é daquilo que você faz como ser e daquilo que você emana como estado de consciência. Você me entende, rapaz? Entendo sim. Isso em sentido psicológico. Vocês se abandonam. O ser humano de hoje já nasce com uma história. Porque ainda vocês reencarnam e reencarnam e reencarnam. Incessantemente. Raríssimos são aqueles que não reencarnam com um certo medo.
Sim, parece que ainda se abate muito sobre a humanidade, né? O medo do fracasso ao reencarnar, né? De não se ter íntegro ao reencarnar. E a integridade não é uma questão apenas de caráter moral, mas também envolve muito, um processo de senso de espiritualidade completa, una. Como criptos posso ter esse senso de espiritualidade completa e una? Amando-se. O ser humano já nasce com medo de não se amar. Sim, senhor. Não todos. Raríssimos são aqueles que nascem, vamos dizer de uma forma mais humana, sem essa lacuna. Mas a maioria ainda nasce com este medo de crescer no físico, procurando o amor só lá fora. Procurando a referência do amor próprio logo adiante. O amor é além de cálculos. O amor é sentido. À vontade. Sim, senhor. Senhor Crypturus, aqui no plano físico, as religiões eram as instâncias que viriam trazer a mensagem do amor, né, com essa função de nos religar a Deus. Mas vemos que grande parte das vezes ela no fim acaba provocando a dor, o sofrimento, a guerra, as separatividades, sectarismos. O senhor acredita que a religião ainda pode promover algum benefício aos encarnados? A religião, ela serve para doutrinar e disciplinar os egos. A religiosidade serve para o expressismo da alma. O ser religioso, afere-se ao ego que já está mais harmônico. E assim, ele transmite aos outros e a tudo que há o seu momento de equilíbrio, de paz e de harmonia perante a sua religião que segue. Todas as religiões são uma bengala. Todas. Ainda necessárias, mas são uma bengala. Uma bengala que às vezes pode promover também algumas quedas, né? Se as pernas não são fortes, a bengala pode ser a mais forte que há. O tombo é certo. Sim. À vontade, rapaz. Senhor Crypturus, várias entidades espirituais de várias propostas diferentes, inclusive deste orbe não, repisam muito na questão de que vivemos um momento de renovação e de transformação planetária. O senhor poderia explicar um pouco mais profundamente a natureza dessas renovações e transformações que estamos passando? O planeta Terra é um organismo vivo. Ele ainda é um feto perante essa galáxia. E como um feto, ele se espreguiça dentro da sua bolsa. Não é assim que vocês falam? Sim. A bolsa seria todo esse sistema que essa estrela, essa nova de vocês, esse sol, de alguma forma ilumina. Ou pelo menos uma fração dessa bolsa. Ok? Sim, senhor. Você me entende, rapaz? Perfeitamente, sim. A bolsa que eu falo seria o útero. O útero. Então sim. a Terra, o planeta Terra ainda não saiu do útero. Nossa. Se o planeta Terra ainda não saiu do útero, eu estou tentando dizer que tudo que acontece no planeta Terra é uma mudança de contração em todo o útero. Sim. Então as mudanças climáticas é uma fração de uma ação do homem. Isto é fato. Isso pode causar a aniquilação de uma boa parte da raça humana, mas não de toda a humanidade. Sim. O
que poderia causar a aniquilação total e extinção destas raças humanas seria a contração de uma forma forte, conturbada, de todo o macrocosmo que há ao derredor desse planeta. Que seria esse útero, né, em torno do planeta. E seria este útero em si. Nós entendemos que vocês ainda pensam muito pequeno. Se sentem só. O planeta Terra faz parte do macrocosmo. O macrocosmo não está dentro da Terra. Agora, os seres conscienciais ou energéticos ou as partículas fazem parte do macrocosmo. Então, de alguma forma, tudo o que acontece aqui ecoa para fora. E poderia danificar esse macrocosmo, não? Não. Não. Ou perturbar alguma questão? Poderia danificar se assim não existisse o que vocês chamam de lei de sintonia. Vocês não falam disso? Sim. O que o macrocosmo tem a ver com a sintonia de vocês? Seres mais avançados têm meios e modos de barrar a frequência planetária para fora. Resolvam-se. O telhado não é nosso e o gramado também não. Eles devolveriam essa energia, então, essas emanações para a Terra? Não é uma questão de devolver, rapaz. Barrar. Sim. Isso já foi feito na Segunda Guerra Mundial. Claramente falado no livro de vocês, Espírita, Nosso Lar. Nosso Lar, sim. Para quem é espírita e quiser ler, à vontade. Seria os eventos ligados às nossas detonações de bomba atômica? Não. São os emanar psíquicos, conturbados. É pior de bomba atômica. É o que o Ramatiz falava do índice 666. Entenda. Uma bomba atômica nesse planeta poderia, de alguma forma, criar um certo vácuo energético radiativo para fora deste planeta. Isso é um fato. Perante um feito que foi feito por aqui. Um exemplo. Mas as bombas atômicas das mortes, dos suicídios, dos assassinatos e das maldades humanas é pior. Com certeza. A radioatividade, por mais que tenha um certo tempo, ela é natural perante o macrocosmo. Algumas partes dessa galáxia de vocês é totalmente radioativa. Isso vai ser provado daqui a 3, 4 anos. Ok? Eu estou falando sério, rapaz. Imagino, sim. É uma pergunta... Outra coisa. Sim, senhor. As emanações psíquicas não. Elas se coagulam. Sim. Criam coágulos em si. E se criam coágulos, como nós podemos permitir que um câncer se espalhe para outras plairagens que não tem nada a ver com isso? Com certeza. Vocês não falam tanto de justiça? Lei de sintonia? Se as vibrações aqui são baixas, o azeite, de uma forma bem tosca e bruta, não há de se misturar numa água limpa. Com certeza. E assim se faz esse planeta Terra. Momentaneamente embrutecido, como um petróleo. Então não há de se misturar com a água mineral do macrocosmo que está por aí. Eu estou falando dessa forma mais humana para dar referências mais claras. Sim. Compreendo. À vontade, rapaz. Falando sobre a questão da coagulação e principalmente a questão ligada à Segunda Guerra, como historiador, eu sinto que nós vivemos um momento muito parecido com os momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial e também bastante similares aos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Os processos da Segunda Guerra Mundial, foi comentado por mim, não por ter sido o que vocês humanos poderiam chamar, assim como o Vietnã e outras guerras deste planeta após, horríveis e horrendos. Há pouco tempo eu falei de coágulo, ok? Sim. Digamos que na Segunda Guerra foi o extremo desse câncer, que já estava se coagulando. Sim. Estava saindo para fora.
Ok? Então, seres da órbita de Vênus, de Júpiter e outros criaram uma malha psíquica ao derredor do planeta Terra. Você acha que o karma que vocês falam tanto aqui é só individual? É coletivo também. Vocês poderiam criar um karma coletivo também, como criaram na Atlântida. Sim. À vontade, rapaz. Então, esse coágulo ele ainda vige, ele ainda exerce influência no nosso momento atual. Sim. E pode gerar um efeito parecido com o que vimos nas consciências e no psiquismo dos seres no estado belicoso da Segunda Guerra Mundial. Hoje vocês comentam dos campos morfos. É nada mais do que isso. São os campos morfos em si. Vagantes juntos com os registros arcadiásticos sob a órbita desse planeta. Da mesma forma que uma pessoa em Tóquio pode ter exatamente uma mesma ideia de que você que se localiza no Rio de Janeiro. Não é isso? Justo. Da mesma forma, na polaridade negativa, como vocês falam aqui, ela pode receber uma intuição, um flash, e cometer um crime. E você aqui é a mesma coisa. Vocês são interligados pela lei de sintonia. O que viaja mais longe não são as explosões feitas pelos humanos, de bombas, mas são as dores, nutridas pelos psiquismos doentis dos mesmos. À vontade. Ou o amor, já que aqui é dual. Sr. Crypturus, as coletividades do nosso macrocosmos, eles poderiam ou eles já realizam algum processo, mantendo a mesma relação que o senhor está utilizando com um câncer, com um coágulo, uma espécie de quimioterapia ou uma espécie de um tratamento intensivo para que desfizéssemos a melhor esses coágulos? Quimioterapia que existe, vocês já aprendem aqui no Brasil, em várias doutrinas, principalmente aquelas que falam de reforma íntima. Reforma íntima. Mas se nós falarmos em sentido coletivo, resolvam-se. O telhado é de vocês e o gramado também. Esta é a terapia. Quando você faz uma terapia aqui nessa terra, vocês chamam, se eu não me engano, de homeopatia. Sim. Homeopatia. Isto. Digamos de uma forma mais simplória possível que a terapia cósmica puterrícola é uma homeopatia. Semelhante, cura semelhante. Sim, compreendo. Resolvam-se. É óbvio que muitos de nós, não só mistos, mas seres totalmente do espaço, como alguns falam aqui, estão infiltrados naturalmente aqui. O que é infiltrados naturalmente? Muitos vieram densificar os seus corpos mais sutis perante outras realidades de polaridade da luz, e assim reflete no tempo, e assim reflete até mesmo na radiação dos mesmos. Muitos seres não são desencarnados, mas o seu corpo puro seria uma referência do que vocês chamam aqui de corpo astral. Você entende isso, rapaz? Compreendo. Eles, em estado encarnado, equivaleria em frequência ao nosso perispírito, ao nosso corpo astral. Similar. Muito similar. Muito similar. O que causa os descompassos rítmicos da densidade dos corpos são notas musicais não audíveis pelo ser humano. Como também o que causa o pior ódio ao amor mais puro são essas mesmas notas, entre o grave e o agudo conhecido por vocês. Dentro das eximas e coezimas e do bioeletromagnetismo. Sr. Crypturus, então... Você entende que o que está fora é semelhante com o que está dentro? Sim, compreendo. Compreendo, sim, com certeza. Axioma maior da magia.
essa nossa conversa, talvez para a grande maioria das pessoas, pelo interesse, ou pela falta do mesmo, não pela ignorância, não será bem, vamos dizer, acolhida. Com certeza. Não importa. Não há problema nenhum, porque as mensagens elas vão ecoar nos corações que tem que ecoar. Né? À vontade. Com certeza. Falando sobre a questão então dessas notas agudas, vamos dizer assim, ou notas de alta frequência que ultrapassam a capacidade humana da audição, nós encarnados no planeta Terra, então nós estaríamos como se fossem naquelas oitavas mais graves. A densidade faz isso. Sim. Mas entenda que entre essas oitavas mais graves você também tem compassos agudos. Sim. Você me entende, rapaz? Sim. Quase como fossem notas bem curtas em que pode chegar em... São notas curtas. Quase como lapsos ou flashes de... Quase um ensaio, né, para uma ascensão, né, para uma frequência maior. Sim. O que você chama de ascensão nada mais é de que autorresgate, de união. Autorresgate, sim. De união. Resgatar-se em integridade pura no amor próprio para emanar-se ungido com emanar alheio, ou unido com outro. Semelhante cura semelhante. Nenhum extraterrestre bem intencionado quebrará essa lei. Nós, seja como mistos ou puros do espaço, já estamos há séculos e séculos convivendo com vocês. Naves espaciais, todas essas coisas existem, são fatos. Mas quando vocês vão entender que nenhum ser responsável já em se ter detentor de um amor puro não desfazerá de um amor mesmo embrutecido ante os corações que ainda dividem o modo de amar de uma forma conivente ou conveniente. Um ser que ama não vai tirar vocês disso, dessa experiência. Seriam que vocês chamariam aqui de obsessores. Agora nós podemos intuir, instigar e inspirá-los, como os mesmos mentores de vocês que vocês seguem aqui fazem. E como os mesmos mentores que aqui fazem, bem intencionados, auxiliam, mas não resolvem a vida de vocês. E como os mesmos extraterrestres auxiliam, mas não vão lavar a roupa suja dos humanos. Sim, compreendo perfeitamente, sim. Falando na questão do amar, senhor Crypturus, um dos maiores avatares que passou pela Terra, né, canalizando como médium a mensagem do Cristo, né, no caso Jesus de Nazaré, ele repetiu um ensinamento que já ecoa neste planeta desde há muitos milênios em diferentes civilizações. O amar o próximo como a nós mesmos. Mas como uma humanidade que ainda não consegue se amar a si mesma, a si própria, irá conseguir amar o próximo? O próximo que Jesus fala são os vários eus que você adquire e alimenta dentro de si mesmo. Ninguém ama o próximo sem se amar primeiro. Como você vai dar o que não tem? Como você vai doar o que não possui? À vontade. E justamente essa questão do não possuir, nossa humanidade, senhor Crypturus, ela precisa sempre de muitas provas muito concretas para acreditar e mesmo assim ainda duvida muito. O respeito é o primeiro passo para ter um discernimento mais claro do que seja o amor. Respeite. Sim, senhor. Respeite o momento alheio. Mesmo que você não receba o mesmo respeito, mas respeite. O teu diferencial, vocês que me ouvem, perante qualquer outro ser humano é tua paz. O resto é passageiro. Quem adquire a sua paz numa totalidade, numa vida, não a perde nas outras. Mesmo que em outra encarnação
como vocês falam, sofra e possa aparecer. Os turbilhões serão por fora, o equilíbrio do oásis da paz se fará dentro, no espírito são e desperto. Ignorante, porque não necessitará saber para ter paz. Ignorante, porque não precisará correr lá fora para ter amor, porque dentro já tem paz, porque se ama. Você entende, rapaz? Entendo, compreendo perfeitamente. Perante as encarnações dos terrícolas, vocês perdem a inteligência de vida para vida. Raros são os seres que ainda guardam as suas faculdades de intelecto de uma vida a outra. Agora, quando um ser ama e se ama, isso se eterniza em qualquer instância de qualquer densidade que há. Você me entende, rapaz? Perfeitamente, sim. À vontade. O senhor mencionou há pouco sobre a questão ou fez uma correlação com a homeopatia, e muitos espíritos frequentemente propõem técnicas naturais ou alternativas de tratamento, não mencionando as formas da medicina terrena tradicional como a alopatia. Existe, em seu ponto de vista, mais vantagens nos tratamentos alternativos como a homeopatia, a fitoterapia, em relação à medicina tradicional? Todos os tratamentos, incluindo o tradicional, são necessários perante os vários graus de consciência, que densificam cada vez mais ou rarefazem as lacunas que as mesmas consciências podem nutrir. Ou seja, ou em suma, alguns precisam de quimioterapia. Outros precisam de morfina, outros de xolocaína, outros de aspirina, outros apenas do chazinho da avó, e outros ainda de um reiki, outro apenas de um obrigado, bom dia, boa noite. Mas todos precisam do amor. Todas essas terapias que eu acabei de dizer são exatas quando encontram similaridade naquele que se faz ser, pelo que nutre, como real e como verdade pelo que é. Então, nós poderíamos dizer que a repolarização dos sentimentos, quando a humanidade começa a sentir, então realmente é a paz, o amor, a alegria, a satisfação de si mesmo, ela vai um dia poder sanar doenças que nós consideramos graves? Quando o ser humano refina o senso de sentir, a clareza das ideias se fazem de tal modo luz que aprimora tudo que já há. Está respondido. Com certeza. E, Sr. Crypturus, o que o senhor recomendaria como, então, a melhor medicina para a alma, não para o corpo físico? O exercício de não fazer nenhum esforço e força para se amar. A naturalidade e a autenticidade. Viver mais de que sobreviver. Requerer de dentro mais de que procurar lá fora. Criar maravilhas. E maravilhas estas que vêm das tuas raízes nutridas. Não apenas que vêm pela ilusão do fascínio do que vê, do que toca. Porque tudo que tu vê e que tu toca apenas pela lógica, raramente tu aprimora. Mas prudentemente e próximo do perfeito tu copia. Isso não é evoluir. À vontade. O senhor falando sobre a questão então do concreto, né, e daquilo, da nossa necessidade por aquilo que podemos tocar, né, e copiar. A gente nota, Sr. Crypturus, que aqui na Terra nós tentamos justificar ainda o espiritual através do científico. O senhor acredita que a nossa ciência um dia vai conseguir se desenvolver a ponto de lidar com as questões do mundo espiritual? Você pode tocar, você pode ver, você pode observar, pode deduzir, intuir,
se inspirar. Pode, por que não, ouvir de uma forma audível, em bom som. Pode inalar. Pode até mesmo se alimentar porque come. Pode pisar. Pode pular. Você pode sentir. Você não toca seus sentimentos. Isso é do espírito. Sim. Sim. Você não toca seus pensamentos. Isso é do espírito. Você não toca suas emoções. Isso é do espírito. E o espírito, como um grande laboratório da alma, dá as ferramentas certas perante as doenças, os declínios psicológicos, as enfermidades orgânicas, para vocês, seres, se labutarem em algo a mais. O teu algo a mais sempre vai ser na paz alheia, não sobre a mesma, mas com a mesma. O teu algo melhor sempre vai ser ante a tua paz unitária, sem disputar com o alheio, mas trabalhando dentro de você mesmo, das tuas várias facetas, das tuas várias metades, pelo modo que pensa, pelo jeito que interage, pelo modo que sente e pela forma que você se formata perante o dia a dia, pelo expressismo e os ismos que sustentam e alimentam o teu desvarizo, o teu equilíbrio e harmonia, ou quando não, do teu estado emocional. Então, como você se porta na ética moral, num caráter pessoal, ante uma conduta com todos que convivem com você. Sim. Você me entende, rapaz? Perfeitamente, sim. À vontade. Este é seu próximo. O próximo a ser sempre tratado será as lacunas dentro de você. O próximo a ser sempre respeitado é os desvarios dentro de você. Trate-os. Se reitere dentro de você. E você vê que o teu próximo não será mais o teu próximo, mas será o seu semelhante. Você me entende, rapaz? Sim, esse é o amar-se pelo que se é. Amando-se pelo que se é, demonstra-se naturalmente o estado que tu está. Em paz. Amor é amor. O que difere ainda nessa raça humana é a forma de amar. Turva, confusa, um amar com posse, um amar com raiva, um amar com desleixo, um amar com submissão, um amar com conveniência, mas o amor ainda continua sendo amor. Este é para todos da mesma forma. Entende, rapaz? Compreendo perfeitamente, sim, senhor. À vontade. Se o senhor permite, o senhor poderia nos relatar alguma ocasião no percurso da jornada espiritual do senhor em que o senhor notou que já estava manifestando o amar-se pelo que se é? O estado de amar pelo que se é uma experiência muito legítima de cada um. O amar-se por que é, no meu caso, que ainda estou galgando a busca de mim mesmo nesta situação de amor, de uma forma, digamos, para ficar mais compreensível, mais refinada, por mim, é deixar todas as coisas como estão. Admirar a mim mesmo para contemplar as coisas como é. Amar sem condição a minha existência, dando a minha vida à mercê do amor, porque eu sei que as leis cósmicas são exatas e são a meu favor. Este foi o começo e ainda está sendo do meu amor próprio. Está respondido. Com certeza. Fazendo uma outra pergunta, dentre das filosofias que nós temos no plano físico aqui na Terra,
e das propostas filorreligiosas desse planeta, qual a que neste momento mais se aproximaria daquilo que o senhor nutre em termos de valores Taoísmo. e ensinamentos? Taoísmo. Taoísmo. O que nessa proposta mais reverbera no senhor? Não existe nem bem nem mal. Existe equilíbrio, uma energia única. Justa. Por mais que se fala de polaridades, é uma polaridade que na verdade é una. O taoísmo, a evolução é circular, é um emanar. Não é uma linha reta. Não é uma ciência do espírito que de alguma forma cultua a dualidade. Você é mau, é péssimo. Você é do bem, é bom. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Então é uma proposta filorreligiosa que se afasta das nossas questões duais do plano físico? E lhe aproxima da proposta do espírito da paz. Mas entenda, a sua pergunta não envolveu qual é a religião ou filosofia mais coerente na humanidade. Não. Eu estou dando o meu ponto de vista. Foi essa mesmo. Perante a minha filosofia de criptos, a mais interessante para mim é essa. Eu tenho esse livre-arbítrio. Pelo menos nesta terceira dimensão, de acentuar de uma forma respeitosa aonde eu me inclino mais. Creio isso que não machuque alguém. E o senhor Crypturus, trabalha junto também a egrégora do taoísmo? Não. Eu prefiro contemplar e admirar. Eu não preciso estar trabalhando no taoísmo para mim fazer parte do mesmo. O meu equilíbrio não é o Tao, sou eu. E creio eu que todos os taoístas sabem disso. Compreendo. O equilíbrio não é apenas um estado de consciência, é um estado de existência. Se você existe e sabe disso, a tua consciência, o teu ego e a tua mente há de se dobrar perante a eternidade do infinito. Sim. Do espírito que apenas é, em experiência, sã e desperta. Isso é Tao, no sentido puro e dentro do meu olhar. Compreendo. Não há interrupções do ego, nem da mente, nem da consciência. É apenas um fato. Foi como se fosse um fluxo incessante do espírito. O espírito é um fluxo incessante. Sim. À vontade, rapaz. Sim, senhor Crypturus, eu costumo perguntar isso aos irmãos que eu entrevisto, o que o senhor espera da humanidade terrícola hoje? Esperar é uma ambição, e eu não tenho nenhuma. Sim, entendo. Vocês têm um conceito, muitas vezes, que nós viemos para resolver. Eu vim para me resgatar. E eu não tenho isso como bondade, e nem como carência. Eu tenho como a minha verdade. As minhas metades estão em quem sofre. E também estão naqueles que fazem sofrer. Os meus fragmentos se encontram em quem mata. E também estão naqueles que se suicidam ou que são assassinados. Você me entende, rapaz? Entendo, sim, senhor. Eu vim tentar instigar o despertar em mim mesmo. Eu tenho a meu favor a eternidade. Tenho como álibi o Espírito Eterno. E tenho bastante espaço que é o infinito. Eu não preciso ter paz nem calma. Você entende, rapaz? Compreendo. Seria uma posição de neutralidade, então, perante o todo? A neutralidade que vocês falam, se você tirar do dualismo, seria o equilíbrio. Sim. O equilíbrio é neutro.
Tudo que você admira e tudo que você contempla move-se no tempo e no momento que você se faz ser. É além do teu querer. O ser humano é um grande observador. Então, eu observo. No momento que eu parar de observar, tendo-me completo ou dentro do meu conceito como completo, por mais que esse psiquismo de alguma forma me molda de uma característica que não é o meu normal, você entende, rapaz? Sim, sim. Eu contemplo vocês. Eu entendo que tudo que vocês passam é uma passagem, é uma informação. Nós não estamos aqui para lutar para vocês não sofrerem, nem para dar luz para vocês se agraciarem. Nós estamos observando a nós mesmos. Isso numa filosofia bem profunda, não espírita e muito menos religiosa. Sim, espírito. Porque um espírito que se preocupa com o tempo e o espaço, com o bem e com o mal, é religioso. Preso a uma religião, mas não tem um senso ainda límpido de autorreligiosidade, de uma amplitude maior de a realidade das coisas. Você me entende, rapaz? Perfeitamente. E a palavra religioso agora foi usada neste contexto não de uma forma positiva, mas de uma forma infelizmente negativa, que é o que há. Ferrenho nas suas convicções, cheia de sofismos e dogmas, e no arrado-pé. Não se dão o respeito de olhar para o lado direito e de vez em quando para o lado esquerdo, dentro da mesma religião. Mas, como eu disse, ainda se faz uma necessidade deste freio para o ego, não se sentir tão possuidor daquilo que nunca teve, não se sentir tão poderoso daquilo que nunca foi, a eternidade. Rapaz, eu lhe agradeço. Eu que lhe agradeço, senhor Crypturus. Eu lhe agradeço. Por hoje é só. Eu lhe peço cusas. Ainda está presente aqui o senhor Caveira, o Urim. Uma boa noite, rapaz.